Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Aprendiz de Parapente. O vídeo de hoje, galera, nós vamos falar sobre as nuvens. Esse fenômeno que é tão importante aí, que ajuda a gente no voo livre, não é verdade? A gente vai entender quais são os tipos, as camadas e também vamos entender como é que elas se formam. Esse vídeo ele vai ser dividido em alguns capítulos, né? Cada capítulo a gente vai abordar um tema diferente, beleza? Então, também não esqueça de deixar aquele like esperto no vídeo, faça um comentário do que você achou, bote aí sobre a sua experiência, compartilhe com seus amigos que ainda não entendem e estão precisando aí estudar um pouquinho mais sobre as nuvens, beleza? Então, partiu, vamos lá! A primeira etapa é a evaporação. Ela ocorre, né, quando a umidade e a temperatura estão altas. Então aí você vem e me pergunta, quer dizer então que no frio não ocorre, no frio e no seco não ocorre? Não, eles ocorrem, a evaporação também, porém é um outro fenômeno que aí não interessa agora no vídeo, beleza? E de onde vem essa evaporação? Ela vem dos oceanos, dos rios, dos lagos. A segunda etapa é a condensação. Ela permite que o vapor d'água ele se transforme em gotas de água visíveis. O vapor d'água ele se evapora da Terra, né, da superfície da Terra. À medida que ele vai subir para altos níveis da atmosfera, ele vai se resfriando. À medida que ele vai resfriando, ele vai alcançando o ponto do orvalho. Quando ele alcança esse ponto de orvalho, ele vai se formando em núcleos de condensação. E aí aquele vapor d'água vai se transformando em gotículas de água visíveis. E aí até ele se formar uma nuvem, né, visível para a gente. E a terceira etapa, que é a precipitação, né, quando ocorre a chuva. Como a chuva não é relevante, né, para a gente no vídeo, principalmente no voo, né, a gente já pula essa parte e vamos seguir o vídeo. E quais são os fatores que influenciam na formação das nuvens? A primeira delas é a temperatura. Elas vão se formando em temperaturas mais frias. Depois, a umidade. Então, a alta umidade também favorece a formação das nuvens. Os ventos eles podem dissipar ou eles podem aglomerar também na formação das nuvens. E a topografia, como montanhas e vales, né, podem forçar o ar a subir e formar as nuvens ali próximo a ele, formando também os núcleos também. Tipo de formação de nuvem. Formação frontal, quando as massas de ar frio e quente se encontram. O orográfico é quando é forçado a subir um relevo, por exemplo, uma montanha. E o convectivo é quando o ar quente sobe rapidamente, né, gerando aquela troca muito rápida e pode gerar aquelas pancadas de fim de tarde, né, ou então uma chuva muito forte, mas depois logo o tempo já fica limpo. As nuvens altas elas têm algumas características em comum, como por exemplo, formação de cristais de gelo. Elas se formam em altas altitudes, né, onde a temperatura é muito baixa. Elas são indicadores climáticos, né, estão associadas à mudança do clima e elas têm a coloração praticamente branca e cinza claro. E aí a primeira delas é o cirrus, são nuvens finas e transparentes. Os cirrostratos eles são nuvens uniformes e opacas. Elas podem cobrir totalmente ou parcialmente o céu. É frequentemente visto um halo nela, né, aquele arco-íris perfeito que forma em volta do Sol ou da Lua. E aí tem os cirruscúmulos. Eles são nuvens em formas de onda, né? Eles são pequenos floquinhos que ficam ali um do lado do outro. Eles estão sempre organizados em grupos. E os CBs, os cumulonimbus, eles são umas nuvens especiais, eles são nuvens de crescimento vertical. Eu coloquei nessa parte de nuvens altas, né, para a gente poder já falar logo delas, da importância dessas nuvens. Elas são aquelas nuvens que têm aquela formação cinza escuro, né, bem característica, né, parece que tem aquele formato de bigorna na parte superior dela. Elas são nuvens que indicam tempestades, trovões, granizos, então são altamente perigosas, né? E já diz aquele ditado, CB no ar, piloto no bar. Então, quando a gente tem um CB próximo, a gente já sabe que não deve voar porque vai estar muito perigoso aí a atmosfera. E agora vamos para as nuvens médias.
Elas já são aquelas nuvens que estão de altitude ali entre 2 km a 7, né? Ele já pode indicar uma precipitação de leve a moderada. Ela tem aquele aspecto de coloração de cinza claro a um cinza já mais moderado, né? Ela é composta basicamente por cristais de gelo e água. E aí a gente começa com os altocúmulos, que já são nuvens arredondadas ou irregulares. Elas já podem estar em bandas paralelas ou em massas arredondadas. Elas têm um diâmetro ali que varia entre 1 a 5 km de extensão. Ela possui menos densidade e mais espaço entre as nuvens. Os altoestratos, que são aquelas nuvens uniformes, elas são opacas e contínuas. Elas já são mais densas e cobrem grande parte do céu, né, que pode dificultar a nossa visibilidade. Ela também pode gerar uma precipitação moderada, causando chuva ou neve. E agora vamos para as nuvens de baixa altitude, que já são aquelas nuvens já que tem mais interesse para a gente no voo livre. Essas nuvens elas são compostas praticamente por gotículas de água e ela tem aquela formação até 2 km de altitude. E elas estão frequentemente se associando a outras nuvens também. E aí vamos começar com os estratos. Os estratos, elas são nuvens que estão em camadas uniformes, contínuas e horizontais. Elas podem cobrir parcialmente ou totalmente o céu. Aí ela pode ser acinzentada ou esbranquiçada. E se tiver na superfície, ela pode vir como um nevoeiro. Os estratos cúmulos, aí elas já são nuvens que ficam em camadas irregulares e onduladas, né? Elas têm aquela forma cilíndrica, elas podem cobrir parcialmente ou totalmente o céu e pode seguir também de precipitação. O nimboestratos, ela já possui uma camada mais densa, ela já é amorfa e um pouquinho opaca. Ela já tem aquela base irregular, né, e pode cobrir o céu parcialmente ou totalmente. Aí ela já tem uma coloração mais cinza e preta. E ela já pode ter uma chuva contínua e intensa, hein, galera? Agora, galera, a gente vai falar das nuvens que mais têm importância para a gente no voo livre, que são os cúmulos. Os cúmulos, eles têm tanta importância porque eles vão indicar aquelas áreas que têm ascensão e térmicas. Eles têm algumas condições também na sua formação, como por exemplo, o ar quente e úmido, instabilidade atmosférica e ventos fracos. Agora, vamos para algumas características dos cúmulos. A primeira delas, elas são nuvens redondas, esféricas ou ovaladas. Elas podem ser de pequeno ou médio tamanho. Elas são baixas e médias, embora elas são, né, nuvens de crescimento vertical. A gente tem que lembrar dessa parada. Os cúmulos também estão dentro dessa característica. A cor dela, ela pode ser branca ou acinzentada. E aquela textura dela, ela pode ser macia, parece, né, ser fofinha, parece aqueles pomponzinhos, formação de brigadeiro, né? Muita gente aí, cada um fala uma característica diferente, mas ela tem essas características aí da formação dela. E agora vamos aos subtipos dela. Vamos começar com os cúmulos fractos. São aquelas nuvenzinhas bem pequenas que ainda estão em formação. Elas já começam a indicar instabilidade atmosférica, porém estão muito cruas. Possuem uma forma irregular com aspecto de ser fragmentada ou rasgadas. São nuvens que têm um aspecto de maior densidade e contorno melhor definido. Possuem melhor taxa de ascendência, podendo ser seguido ou não de turbulência. Elas são pequenas, com base plana e topo arredondado. São nuvens mais maduras e possuem maior dimensão tanto vertical e horizontal. São mais turbulentas, têm uma base mais escura que pode ter uma corrente de ascendência maior que 5 metros por segundo. Pode gerar também uma leve precipitação e são consideradas nuvens de transição entre a úmides e a congestos. Ela é uma nuvem de baixa a média altura, ela possui um contorno bem nítido e definido, possui grande crescimento vertical, elas já são capazes de produzir uma turbulência severa e chuvas de intensidade moderada. Ela já é uma nuvem perigosa para o voo e são consideradas nuvens de transição para o CB. Dentre essas nuvens que eu citei, quais que vocês acham que são as melhores para pegar as térmicas?
as melhores estão entre as úmides e as médias. E aí você vai ter que discernir na hora, né, qual que seria a melhor. Porque assim, você vai ter que ver o melhor formato dela, como é que tá a base dela, né, aquela base mais retinha, mais cinza, que é importante, observar o contorno, principalmente o topo dela, se ela já está mais alta, né, se ela está com aquele contorno melhor definido. Observar principalmente os animais, principalmente se tiver urubu voando ali, enroscando na térmica, você já sabe que tem uma área ali já de maior ascensão. Observar outros pilotos também, mas se você estiver sozinho, né, eu acho que com essas informações aí que eu dei anteriormente, eu acho que vai ajudar bastante aí vocês a subirem bastante nas térmicas, beleza? Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu trouxe da forma mais simples e direta possível esse conteúdo sobre nuvens, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, como é que são suas características e suas formações. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais conteúdos teóricos que são importantes e relevantes para o nosso voo livre, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like esperto no vídeo, faça um comentário do que você achou e compartilhe com seus amigos. Valeu, galera, um abraço!